Nasceste palestra, de palestra amistosa, nos tempos do fanculo e das cantinas do Brás. Cresceste. Olá você, olá amigos do Porco Mestre. Finalmente estamos aí para retomar nossas atividades através dessa nossa live, já que nós tentamos até fazer há alguns instantes atrás e não conseguimos porque alguns defeitos, alguns problemas técnicos principalmente, estavam ocorrendo, nos parece, na internet, e nós não estávamos conseguindo dar início à nossa live. Mas de qualquer forma a gente está feliz de poder estar com vocês novamente, ocupando esse espaço, principalmente no dia de hoje, que o Palmeiras retomou o caminho das vitórias, assim nós esperamos, ao vencer o Clube Atlético Goianiense pelo placar de 3-1. E o Palmeiras, que vinha meio confuso nos últimos tempos, tivemos a oportunidade inclusive de ver nesta semana, quando nós enfrentamos o Bahia e vencíamos por 2-0, e de repente o Bahia conseguiu o empate, deixando a equipe do Palmeiras em polvorosa. Mas de qualquer forma, eu acho que a expectativa agora é a melhor possível, mesmo porque nós estamos tentando recomeçar, estamos vivendo um novo tempo. A saída do nosso ex-treinador, o Cuca, que infelizmente não deu resultado, principalmente nessa última passagem dele, lá nos lados do Palestra Itália ou da nossa arena, e de repente algo teria que ser feito. E a nossa diretoria, em comum acordo, segundo as notícias que estão sendo veiculadas por aí nas diversas mídias, principalmente as mídias sociais, entraram num acordo para que ele pudesse se desligar do Palmeiras sem nenhum constrangimento de nenhuma das duas partes. E nós estamos retomando. Hoje tivemos o comando do Valentim, que era um auxiliar técnico e que nós torcemos muito para o sucesso dele, porque nós estamos vendo que essa safra nova de treinadores tem dado muito certo. Basta olhar os exemplos de outras equipes que estão aí disputando esse brasileiro. Então eu torço muito para que o Valentim possa encaixar nessa nossa equipe e achar, por exemplo, o esquema tático razoável, né? E muito mais alcançando os caminhos das nossas vitórias. Tivemos hoje a felicidade de ver um time muito mais bem postado em campo, tocando. Ah, mas sabe o que é, Márcio? Nós jogamos com o último colocado do campeonato. Olha, já vimos várias vezes o time campeão ser derrotado pelo último colocado, concorda? Mas de qualquer forma, nós tivemos hoje a oportunidade de ver, principalmente, um atleta nosso, o Keno, ressurgindo. E infelizmente, pessoal, a gente tem que criticar, porque esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui só para ficar jogando confete. E o Cuca andou enfiando as mãos pelos pés em relação ao nosso plantel, as escalações, o esquema tático que ele não encontrava. Espero que nem tenha sido por mal, mas, por exemplo, esse nosso atleta, o Keno, ele estava simplesmente desaparecendo. Ele estava evaporando. Quantas vezes nós vimos que o nosso ex-treinador fez uma série de mudanças, ou seja, as 3 possíveis, em várias das partidas que nós estávamos muito mal, né? Inclusive é bom a gente poder citar isso, e o Keno já não era mais lembrado. E todos nós, a nossa torcida, estava pedindo a presença dele. Porque nós sabemos que o futebol dele é um futebol diferenciado. Ele joga um futebol simples, mas solto. Ele tem categoria, ele tem muita técnica. E hoje o que aconteceu? Olha aí a nossa enquete. Ele foi o bambambam da partida. Simplesmente os 3 gols do Palmeiras saíram de jogadas dele, né? Então, puxa vida. Porque nós cansamos de ver, infelizmente, por outro lado, pessoal, sem querer criticar outro atleta, mas outros atletas entram, né? No caso o Eric, que a gente continua acreditando que ele possa ressurgir, mas não ressurge. Ele é confuso com a bola nos pés.
E o Keno é muito mais objetivo. Então hoje nós vimos uma equipe praticamente aquela que todos nós gostaríamos de ver em campo, né? Ainda estamos aí na expectativa de que o nosso centroavante, o propalado, o tão comentado Borja, possa voltar a jogar a bola que ele jogava até então, né? Então nós sentimos um pouco de aborrecimento no semblante dele por conta de alguma coisa que eventualmente possa estar ocorrendo por detrás das câmeras. Não sei, às vezes eu também não estou falando algo que não tem nada a ver, mas estamos torcendo para o futebol dele ressurgir. Vimos aquele menino lá, o Davidson, ter várias oportunidades, né, e não mostrar nada, pessoal. Voluntarioso, né? O Guerra também é um outro caso que a gente gosta muito de comentar, mas que a gente começa também a ficar meio aborrecido com algumas coisas que vêm ocorrendo com ele. Mais uma vez, ele largou a concentração, voltou para casa por um problema particular. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer, pessoal. Nós estamos cansados de ver grandes atletas em grandes equipes, ninguém fala nada dos seus familiares, dos seus problemas particulares. E o Guerra, infelizmente, a todo momento está apresentando esse tipo de situação. A gente está aqui, esperemos que isso termine por aqui, porque bola o Guerra tem, ele joga muita bola. E nós estamos sentindo que nós estamos precisando de um 10 com uma certa categoria. Ah, você está falando mal do Moisés? Não estou falando mal do Moisés, gente. Espera aí, alto lá. O Moisés também decaiu de produção. Ele tem jogado com as pernas meio pesadas. É um cara participativo, que nós aprendemos a elogiá-lo, a gostar do futebol dele, mas ele não tem sido aquele homem de referência para o nosso meio-campo. Então, é hora no caso aí, de nós começarmos a repensar esse nosso meio-campo, né? Atletas nós temos. Agora, é preciso que o Valentim tenha uma certa tranquilidade para trabalhar essa equipe, e ele efetivamente vai trabalhar sim, pessoal. Nós temos consciência de que ele vai achar o ponto certo e nós poderemos, pelo menos com muita dignidade, terminar esse terrível brasileiro do ano de 2017, que nós tanto sonhávamos com o bicampeonato, né? Já que nós vencemos no ano passado muito bem, mas de repente o Palmeiras andou para trás em todas as competições. Repetimos o que nós estamos falando já há algum tempo. Perdemos o Paulista, perdemos a Copa do Brasil, perdemos a Libertadores e estamos a um passo de nos despedirmos desse Brasileirão. Então, para o investimento que o Palmeiras fez, que foi vultuoso, né, de grande quantidade, rolou muita grana nessa montagem dessa equipe, o Palmeiras não apresentou nada. E a nossa torcida, evidentemente, está aborrecida, né, pessoal? Quem de nós fica contente com uma situação dessa? Mas vamos lá, bola para frente, né? Então vamos começar a conversar um pouquinho a respeito dos nossos confrades que prazerosamente estão presentes na nossa live. Jorge Léo, obrigado pela presença. Boa noite. Quem mais? Vamos ver se tem mais alguém aí. Porque a gente tem muito parceiro aí, né? Marcos Juazeiro também nos assistindo. Obrigado, viu, Marcos? Boa noite, Márcio. Boa noite para você também. O Jorge Léo, olha lá. Valeram os 3 pontos. E como valeram? E como valeram? Hã? Do jeito que estava, perigava perder do Lanterna. Nós estávamos assustados, né, Jorge? Porque não estava faltando mais nada. Rafael Dominício, ou Demício, também nos assistindo, né? Marcos Juazeiro, o técnico tem que conversar com esses caras e não dá para fazer 2 pênaltis babacas seguidos. Só não perdemos pontos hoje porque estávamos com um placar maior. É verdade, hein? Bem lembrado, Marcos. 2 pênaltis, 2 partidas seguidas, precisamos parar com isso, né? Porque o Mike, convenhamos, também o futebol dele é pequeno para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tem que repensar, diante dessa situação toda que nós vivemos nesse ano, temos que pensar urgentemente em 2 laterais. Um lateral direito
no lugar desse Mike ou do Fabiano, e um lateral esquerdo no lugar do Egídio e do Zé Roberto, que está encerrando a carreira. Então o Palmeiras precisa, eu devo acreditar até que a diretoria já deva estar articulando esses nomes. Mas como são nomes de muita urgência, tem que correr atrás para não esperar acabar o campeonato e aí ficar entrando naqueles leilões malucos, né? Eudes da Costa, olha o nosso amigo Eudes, o homem que de Patos de Minas deu um salto para a eternidade e hoje fala da longínqua Nova York de uma forma também bacana e sempre nos alegrando. Obrigado, viu, Eudes? A sua presença é muito boa aqui no fórum. Ele diz, boa noite, hoje foi bem, espero que continue assim com a vontade de ganhar. É verdade, né, Eudes? E se Deus quiser, nós iremos ganhar sim. Vamos acabar isso com dignidade. Aliás, na quinta já tem um jogo bom pra gente, que é contra a Ponte Preta, no Pacaembu, e nós esperamos que o Palmeiras possa também se manter fazendo um jogo, pelo menos com a qualidade que nós fizemos hoje. O adversário, evidentemente, vai ser muito mais difícil, mas nós estamos torcendo, né, pessoal? O Alexandre Luchiari também, obrigado, Alexandre, nos assistindo. Vamos ver o que o Jorge Léo tem para nos dizer. Valentim viu que o Borja é jogador de área, gostei disso. Pois é, vocês perceberam aquela história, o dedo do técnico. O Borja hoje jogou mais enfiado. É claro que falta muito para ele adquirir novamente aquela forma que ele jogava quando nós trouxemos ele da Colômbia. Mas hoje a gente já começou a ele ter lampejos de um centroavante de verdade, que fica brigando por toda e qualquer bola lá no meio da área, né? Luiz Fernando Medeiros também, nos dando a alegria de participar da nossa live. O Marcos Juazeiro, olha lá, ele vai dar certo, o Borja, né? Ele fala, escreve aí. Verdade, hein, Marcos? Tomara, né? Wagner Beraldo, obrigado pela presença, Wagner. Grande Neto Pani, parceirão antigo, obrigado pela presença, Netão. Você nos alegra sempre. Anderson Mágio também, obrigado, Anderson. Aliás, o Anderson nos diz o seguinte: parabéns pelo seu dia do professor, Marcião. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela lembrança. E a gente tem orgulho de ter ocupado por tantos anos essa profissão, né, que só coisas boas ocorreram na minha vida e da minha família, por conta do meu trabalho, que foi digno, humilde, mas valeu a pena. Foi uma profissão brilhante em todos os aspectos. Eu só formei grandes amigos com essa minha profissão, graças a Deus. Neto Pani, olha lá. Boa noite, italianada. Parabéns, mestre Márcio, pelo Dia dos Professores. Meus sinceros agradecimentos. Obrigado mais uma vez. Puxa, que dia feliz hoje, né, gente? Fabiano Franco Camargo. Precisamos de atletas comprometidos com o Palmeiras e não mercenários. Boa, Fabiano. Esse ponto é fundamental. Esses atletas que nós temos, não é possível que eles não saibam jogar futebol. A partir do momento em que eles forem solidários, comprometidos, né, houver união nesse grupo, acabar aquele mimimi de centro de treinamento, imprensa, torcida, o nosso time vai deslanchar, pessoal. Tenho certeza disso. Aliás, foi uma das coisas, pessoal, que eu comentei ao longo dessa semana, foi exatamente o problema do Cuca, né? Não querendo falar novamente de algo que já passou. Mas o Cuca, na minha opinião, ele jamais poderia ter morado no nosso CT. Não que tivesse problema mais sério, mas ele conviveu muito, 24 horas por dia, com mimimi. Então era rolinho com jogador, com imprensa, com setorista, com torcida. E isso é desgastante, pessoal. Os grandes técnicos das grandes equipes, principalmente europeias, eles são meio que blindados. Eles são levados para viver, se possível, nem com a família, num hotel com toda a sua privacidade preservada, para que ele possa desenvolver seu trabalho com a sua tecnologia, sua equipe de trabalho. O Cuca convivia dentro do nosso CT dia e noite, né? Falando com o presidente até o nosso jardineiro,
Coisinhas mil. Então, parece que ele foi perdendo o elan, a vontade, foi perdendo aquela capacidade que ele tem de grande treinador, que nós sabemos que ele é, né? Mas enfim, que tenha servido de exemplo para nós. Quem mais? Aqui, Alexandre Boldrin. Obrigado também, Alexandre, por estar participando. Olha o grande Val Severo, amigão do peito. Grande Val, obrigado, hein? Valeu. O homem dos palpites sérios, né? Quando nós falamos em Val Severo, imediatamente que eu e o Adriano estamos montando o nosso bolão, a gente já sabe, olha lá, Val Severo, a gente já sabe que vem lá 1-0, 1-1, 0-0. É o equilíbrio, o bom senso que ele sempre usa em suas postagens. Abraço, Val. Quem mais? Pedro Marcel Lara. Grande Pedrão, olha lá, ó, permita-me chamá-lo assim. Confio no Borja, vamos lá, confiamos, né, Pedro? E o Val Severo deixa aqui um comentário, olha lá. 3 pontos valiosíssimos pela situação em que nós nos encontramos, né? Mas vitória no Atlético de Goiás não é referência para avaliarmos se realmente algo mudou. Obrigação cumprida, apenas. Olha que coisa bacana, esse é o Val Severo, né? Então, é o que eu acabei de dizer. Ele é curto e grosso nas suas postagens. Obrigado, Val. Eudes da Costa, lá o grande Eudes, o cidadão quase americano, né? Aliás, americano, mas da América do Sul, não lá da América do Norte. Valentim, perfeito, só tem uma preocupação. Será que ele deve ser o técnico em 2018? Ou já é hora de ir buscar um treinador de fora? Olha, tá aí uma situação complicada, né, Eu particularmente acho que estamos vivendo uma safra muito ruim de treinadores mais antigos no Brasil. Eles não estão dando mais caldo no linguajar popular. Tanto é que essa nova safra é que está mostrando um trabalho mais bonito, mais bacana, produtivo. E alguns times, como o do Rio de Janeiro, foi buscar um treinador fora, da Colômbia, né, para ver se ele acerta a mão. Mas eu nem sei se isso pode dar certo, porque o brasileiro tem uma cultura um pouco diferente de outros países. Nós somos muito regionalistas e com o velho problema do paternalismo. E de repente os técnicos estrangeiros que aqui chegam podem não ter essa sensibilidade de dirigir as nossas equipes com os atletas que nós temos aqui, os brasileiros, né? Como nós podemos chamar, os brazucas. De qualquer forma, eu acho que vale a experiência, quem sabe, né? Gerson Aloy, vamos ver o que o Gerson diz pra gente. Alguém pode me dizer por que o Keno não jogava? Essa tua pergunta, viu, Gerson? Nós já andamos fazendo para tanta gente e ninguém soube responder. Aliás, dá vontade de correr lá em Curitiba e perguntar para o nosso ex-técnico. No ouvido dele, ô Cuca, conta pra gente. Por que o Keno não jogava nessa equipe da gente? Quando todos... Olha, e corremos um sério risco, pessoal, de perder esse jogador. Porque a gente sabe, através de setoristas do Palmeiras, aqueles repórteres que cobrem diariamente o Palmeiras e nos trazem notícias, que o Keno já começava a mostrar um certo desagrado por estar parado, esquecido. Algumas equipes já começavam a sondá-lo. E ele é o tipo do jogador, com a bola que ele joga, se ele tiver um preparo físico adequado, né, através dos seus fisiologistas, do departamento de educação física, dos médicos do clube, ele vai fortalecer aquela musculatura e vai ser monstro, pessoal. O Keno jogando todas e com capacidade boa de pulmão, né, de oxigênio, fatalmente esse rapaz vai parar numa seleção. E infelizmente virá uma equipe do exterior para levá-lo. Porque ele joga muita bola. E nós já sabíamos disso, né, pessoal? Bem, Zé Roberto Nassau também nos assistindo, obrigado. Gerson Aloy. Agora o Moisés, apesar do gol, está totalmente fora de forma, está muito lento. Foi o que nós dissemos agora há pouco, né, pessoal? Eu tenho até um certo receio de dizer algo a respeito do Moisés, porque nós tivemos consciência do drama que ele passou nesse primeiro semestre, após a conquista do nosso campeonato de 2016,
quando ele teve aquela cirurgia que ele precisou fazer e demorou, o tempo de recuperação foi longo. Então, ele até voltou de uma forma espantosa naquele jogo da Libertadores, que a gente não gosta nem de comentar. Mas depois daquilo nós começamos, ou estamos percebendo, que o Moisés está pesadão, pessoal. Né? E o 10 precisa ter um pouco de cada coisa. Uma habilidade acima de tudo, rapidez. E ele não está conseguindo. Parece que ele anda pesado, as pernas estão pesando. Mas isso é o tipo da coisa que se corrige. Né? Futebol eu acho até que ele tem. Não é lá um craque na acepção da palavra, mas é um belíssimo meia esquerda que pode suprir essa nossa necessidade. Né? Mas eu acho que nem por isso o Palmeiras também não deva se preocupar em correr atrás. Estão falando tanto aí que o rapaz já está até apalavrado e com um pré-contrato assinado, o Lucas Lima. Jogar bola ele sabe muito, né, pessoal? Nós tivemos problemas sérios de relacionamento com ele, principalmente quando ele se metia a fazer aqueles tipos de chacotas nas redes sociais. Mas você percebe que tem gato na tuba. É como diz o outro, ele deve estar meio contratado. Porque ele sumiu das redes sociais, não fala mais nada, né? E parou de postar tudo sobre o Palmeiras, não posta mais nada. Aliás, nem jogou contra a gente. Então, discutir a qualidade técnica dele, eu particularmente não discuto. É jogador selecionável, jogador de seleção brasileira. E eu acho que se ele vier, vai dar um encaixe perfeito, né? Vamos esperar. Bom, Renato Fernandes dos Santos também nos assistindo. Obrigado, Renato. Olha o Eudes outra vez aí. O Eudes está sequioso para falar alguma coisa e tem todo o direito, né, Eudes? No Brasil, os mais rodados, o Melhorzinho e o Luxemburgo, mas já vi que ele não é bem-vindo pela torcida do Verdão. O Luxemburgo, pessoal, é uma história meio confusa, porque ele fez uma história bonita no Palmeiras e em outras equipes, que ele passou desde a época em que ele surgiu no Bragantino, pegou o Palmeiras na era Parmalat, né? Foi para o Santos Futebol Clube, para o Cruzeiro, aliás, foi até treinador do Real Madrid, foi para a seleção brasileira, então ele tem um currículo invejável, mas de repente parece que ele deu uma de peixe, morreu pela boca. E aí começou a ocorrer o quê? Ou começaram a ocorrer divergências entre o Luxemburgo e alguns atletas. Foi Marcelinho Carioca, e dentre outros, né? O nosso grande animal, né? Do Palmeiras, o Edmundo, que ali a briga, a parada parece que foi meio complicada, tanto é que judicialmente o Edmundo acabou vencendo aquela parada e o Luxemburgo teve que se curvar diante da justiça e pagar uma grana preta para o Edmundo, né? Então, esses detalhes do Luxemburgo que trazem problemas para ele, né? Diz a boca pequena que ele é louco por um carteado, né? Em todo e qualquer momento ele tem lá, fica em cima, debruçado numa mesa, jogando seu baralho, enfim. Isso a imprensa fala, não é o porco Messi nem o Márcio que está dizendo. Então, esses detalhes, pessoal, aqui acabam queimando o nome do treinador. Conhecimento, malandragem, sem dúvida nenhuma. Aliás, em termos de malandragem, ele é o mais, né? Mas, que vai se fazer, né, Eudes? Bem, Flávio Orlandelli Galindo, Adriana lá. Temos que esperar o que o Valentim fará até o final do ano. O grande problema do Palmeiras é que não temos um presidente. Esse Gagliotti é o novo Tirone. Pois é, o Gagliotti, né, pessoal? A gente nota que ele é um cidadão do bem, bom sujeito, um cara de caráter, digno. Mas futebol tem que ter algo mais, pessoal. Quem não se lembra da forma que o Paulo Nobre dirigiu a Sociedade Esportiva Palmeiras? Ele trouxe o elenco, os patrocinadores, as televisões, enfim, a imprensa, no laço. Quando tinha algum problema, ele botava a cara lá na frente dos microfones e das câmeras e dava o recado.
E jogador falseava com ele punha o pé no vestiário e chamava na hora. E me parece que o papel do presidente é mais ou menos esse, né, pessoal? Por isso que hoje a gente sente muita falta dele. E, claro, estamos esperando passar o tempo. 1 ano já foi, temos que aguentar mais um. E, fatalmente, ele deverá voltar a dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? Nem vamos falar de Leila Pinheiro, que é uma colaboradora fantástica, com o patrocínio que ela nos oferece, mas é algo meio tenebroso, vamos esperar para ver. Né? Mas em relação ao Gagliotti, meu Deus do céu, ele deixa muito a desejar. Né? E aí a torcida pega no pé mesmo. O torcedor não é mais bobo, não. Flávio Orlandelli Galindo. Dudu também está muito mal. Pois é, o nosso grande Dudu, que eu ainda considero o grande atleta do Palmeiras, o nosso grande jogador, não vem vindo bem. Ele passa por um momento de uma certa instabilidade no seu futebol, gente. Acho que vocês concordam comigo. Nada contra ele. Sabemos que o Dudu, por ele vai encerrar a carreira dele no Palmeiras. Já teve ofertas para ir embora, mas esse Dudu, que nós estamos vendo jogar nos últimos tempos, não é o nosso Dudu, pessoal. Ele pode apresentar um futebol de melhor qualidade. Hoje foi muito bom a gente poder ter visto ele fazer aquele gol, né? Mais um presente do grande Keno. Então vamos esperar. Ele vai resgatar o futebol dele, gente. Temos certeza disso. Flávio Landelli também, Galindo, olha lá. Gagliotti é uma piada. Cara sem nenhuma personalidade. Estou jogando a bola para vocês, gente. São os nossos confrades que estão botando essas postagens. Olha o grande Val Severo aqui, ó. Em relação ao Cuca, quero acreditar que o motivo da sua insatisfação no clube se deve a algo que foi prometido a ele e não foi cumprido pela diretoria. Cuca assumiu um elenco inchado, né? Que acabou não sendo aquele que ele esperava. Mas também é complicado, né, Val? Se você me permite, todos nós temos nossas opiniões, mas o Cuca, a gente percebe que independente dessa coisa de terem prometido, convenhamos, pessoal, o cidadão, nada contra, eu acho que se você tiver que ganhar 1 bilhão por dia, parabéns, mas ele ganhava um altíssimo salário. Tudo que foi prometido para ele financeiramente foi cumprido, mas ele foi trazido meio que a toque de caixa, né? E aí todos eles comentam, os membros da nossa diretoria, que não é problema financeiro, não. Ele tinha um certo ou um grande descontentamento por estar ainda no Palmeiras. Então, vocês se lembram, ele foi buscar esse Davidson, ele encostou o Borja, encostou o Keno. Uma série de atletas teve problemas com esse Roger Guedes, né? O próprio Dudu também teve uma série de problemas com ele, e ele até o colocou como capitão da equipe, parece que para resgatar o homem forte do Palmeiras, porque diante do elenco, o Dudu é um cara que representa muito, né, pessoal? Vocês se lembram que ele teve aquelas rusgas, inclusive passadas, o Palmeiras acabou perdendo outros atletas, mas enfim, eu acho que ele voltou sem querer voltar, pessoal. E aí, convenhamos, eu acho que a gente precisa parar com esse monte de desculpa. Porque quando o cara é bom, ele é bom e ponto. Né? Que ele tivesse que ficar 2 meses no Palmeiras e tivesse tido algum problema de algo que prometeram e não cumpriram, o papel dele era fazer um papel de um ótimo treinador, arrebentar a boca do balão, que ia pegar mal para quem? Para ele ou para o Palmeiras? E aí pega mal, né, pessoal? Ah, mas prometeram umas coisas para eles e não cumpriram, por isso que ele começou a apresentar esse trabalho. Ah, pessoal, então, se você está trabalhando, você como trabalhador, como profissional, na sua área de atividades, combina alguma coisa com o seu novo patrão e ele não cumpre, você tem um papel só para fazer. Vai embora, até logo, peça demissão. Agora, ficar na mesmice e o time sucumbindo cada dia mais, e aí nesse momento vem com a desculpa que prometeram alguma coisa para ele e não cumpriram. Ah, pessoal, dá licença, aí a gente não vai gostar dessa história. Só a minha ideia, viu, Val? Por favor, respeito muito a sua opinião. Gerson Aloy, olha, amigão, esse Lucas Lima, você vai ver no futuro,
é um Valdívia? É complicado, né, Gelson? É complicado porque a gente tem que esperar para ver. Eu não tenho procuração dele, não estou dizendo que ele seja o máximo, eu só estou dizendo que a gente tem presenciado nele ao longo desses 2, 3 anos de Santos Futebol Clube. Que ele tem sido o homem forte daquela equipe e não tem os problemas físicos que o Valdívia teve. Ele teve alguns, mas o grande problema desse Valdívia foi o problema físico, né, pessoal? Porque por mais que a gente goste do futebol dele, que era fantástico, no campo, pessoal, era uma jogando e 3, 4, 5 parado. E aí é complicado. E não é bem por aí. Então, não dá pra gente traçar um paralelo de um com o outro. Sei lá, minha opinião, mas acabo respeitando a de vocês também, por favor, tá? Jorge Léo, se for para trazer outro técnico, prefiro o Abelão. É uma opinião, né, Jorge? Tá? É o que eu disse para vocês. Esses técnicos brasileiros, pessoal, eu os acho um tanto quanto ultrapassados. Sabe, o futebol, as equipes que eles estão treinando têm mostrado um futebol muito caseiro, né? Tá parecendo aquela história, não é comida caseira. Então, quando você vê um time da Europa jogar, o futebol é muito mais envolvente, é muito mais dinâmico, moderno, uma estrutura muito mais bacana, não tem paternalismo, lá joga quem merece. E aqui a gente continua. Você vê o Abelão? Ainda bem que ele encostou o tal do Wendel, que estava fazendo doce lá, né? Então, é uma série de situações que a gente fica muito chateado com esses técnicos que estão hoje dirigindo as grandes equipes brasileiras. Mas, enfim, é uma boa pedida. Quem sabe ele chega, encaixa e arrebenta a boca do balão. Porque, coitado, convenhamos, ele não tem nem elenco para trabalhar lá no Fluminense. Ele trabalha com um monte de gente desconhecida, salvo alguns jogadores que acabaram aparecendo em suas mãos praticamente, né? Quem mais está entrando aqui? Olha lá. Marcos Leite, obrigado, Marcão. Gerson Aloy. Olha, estive em Belo Horizonte nesse feriado e ouvi duas torres. Será que ele disse isso? Torres conversa primeiro que o Mano vem e que vai pedir a volta de Robinho, e a outra é que o Vitor já está fechado, agora é só esperar. Pois é, se ele vier de lá, evidentemente, pessoal, ele tem os atletas de confiança dele. E o Robinho é um dos atletas que ele confia lá no Cruzeiro. Sei lá o que andou acontecendo com ele no Palmeiras, que de repente, de uma forma espantosa, ele e o Lucas foram trocados pelo Mike e pelo Fabiano, me parece que foi uma coisa assim, né? Os negócios... não, acho que na época nem foi o Mike e Fabiano, foi aquele lateral que já foi embora. Se alguém puder, me lembra aí, né? Então, pessoal, o Vitor, sem sombra de dúvida, um senhor goleiro, né? É o meu preferido, diga-se de passagem. Flávio Orlandelli, Galindo. Precisamos de laterais, urgente, um meia e mais um atacante. É isso aí, né? São situações pontuais, pessoal. O Palmeiras precisa urgentemente de 2 laterais, um meia para melhorar a nossa condição de jogo, esse meio de campo, ficar mais elegante para jogar bola. O Palmeiras tradicionalmente sempre teve grandes camisas 10. Desde a época do grande Ademir da Guia, Alex, enfim, né? O próprio Rivaldo fez esse papel. Então, de repente, hoje que nós temos um poder de fogo, de grana legal, nós não temos um 10, de fato. Então, precisamos arrumar esse 10, né? Vamos ver o que vai acontecer. E um atacante, evidente. Gerson Aloy, gol do Bahia. Ah lá, Lucas, está passando 1-0 para o Bahia. E aí vocês gostam, né? Infelizmente, pessoal, o time lá de Itaquera, eu nem vou citar o nome deles, nos desculpem, eles estão virando fio. Mas infelizmente, eu estou dizendo infelizmente não porque está virando fio, isso aí é felizmente. No primeiro semestre, ninguém fez frente a eles. Então eles saíram galopando e disparou. As equipes que poderiam frear aquele time, nenhuma delas, pessoal. O que aconteceu?
eles tiveram gordura de monte, fizeram um monte de pontos. E agora, faltando 12, 13 rodadas, 10 rodadas, olha aí, ó. Agora ficou difícil, né, gente? Acordamos meio tarde. Nos resta essa coisa de estarmos torcendo para que a gente possa estar entre os 4 para entrarmos dignamente, com sobra, na Libertadores, não na pré-Libertadores, né? Jorge Léo, boa Bahia. Flávio Holandelli, eu fui um dos que pediram Borja, mas vendo esse cara tocar na bola, vejo que é fraco. Nesse ponto concordo com o Cuca. Pois é, o futebol do Borja aí tá muito meia boca, né, pessoal? Muito meia boca mesmo. Kleber Bezerra da Silva bonito, hein, Kleber? Obrigado pela sua presença. Eudes da Costa, colombiano e chileno, tudo viciado em pinga. Esse pode ser o problema do Borja. Espero que eu esteja errado. Caramba, Eudes. Será que ele toma umas e outras? Será que ele gosta de um corotezinho, né? Modo de dizer. Mas é muito estranho esse menino. O Borja é um garoto novo, né, pessoal? Ele não deve ter esquecido de jogar bola. Ah, mas lá o Guerra servia ele toda hora, aquele colombiano que está lá no Flamengo, o Berril, né? Então enfiavam bola para ele, ele se cansava de fazer gol. Pelo menos naquela fase que ele ficou, todo mundo ficou de olho nele. Aliás, eu particularmente, eu me lembro, eu também, meia culpa, pessoal. Tava havendo uma procura entre o Borja e o que está agora no São Paulo, lá, o Lucas Prato. Eu queria o Borja, nossa, achava ele muito melhor. Depois virou o fio, né, pessoal? Então, aliás, até o Lucas Prato também tá titubeante, né, pessoal? Ou eu disse, para de falar mal dos outros, hein? Grande amigão Eudes. Val Severo, olha lá. Grande Val, você parceirão. Antes de jogar pedra no desempenho do Dudu, Borja, Davidson, arrumem um garçom com um bom passe nesse meio campo. Só assim esse ataque tem condições de mostrar seu poder de fogo. É verdade. Não tem muita explicação, né? A gente falar mal do Dudu, falar mal do Borja. O problema é o seguinte, é o que a gente falou, o fundamental, a cereja do bolo, pessoal, é o toque final, é o camisa 10, é o homem que organiza, é o maestro da orquestra. E nós somos uma grande sinfônica que não está se encontrando. Em vez de nós estarmos ouvindo sons de instrumentos maravilhosos, nós estamos ouvindo som de vuvuzela. Tal samba do crioulo doido, como dizia Nelson Rodrigues, né? O grande filósofo brasileiro. Quem mais? Tem uma outra postagem bacana aqui. Ó o Silvinho. Ô Silvinho, parabéns pelo Dia dos Professores, hein? Valeu. Ainda falta pegada. Quando pega time ruim e tem oportunidade, tem que golear. E Eric é uma nulidade. Ainda quero ver o Borja jogando 3 jogos inteiros seguidos. Se não fizer gol, esquece. Aí, Silvinho, é isso aí, né, pessoal? Vocês viram quantos jogos, Lucas, o Davidson jogou inteiro? Um monte, né? Um monte, todos. Desde o dia que ele chegou. O Borja joga 5 minutos, 10, 8, 6. Silvinho lembrou uma coisa que a gente sempre tem dito. Bota ele para jogar o jogo inteiro. Deixa ele jogar 3, 4, 5 jogos. Encosta, começa a fazer um trabalho para que alguém possa servi-lo ali na área, os meias possam chegar melhor, os nossos volantes. Arruma essa situação complicada do Felipe Melo, que joga muita bola, mas sei lá, né, pessoal? Acho que tem problemas mais sérios, porque senão ele não seria banco de jeito nenhum. Porque bola ele sabe jogar. Infelizmente, é aquela história, nos desculpe, ele tem a língua meio destrambelhada, né? Mas é o tipo do cão de guarda ali da frente da área, que tem capacidade, inclusive técnica, de jogar bola. Ajuda a nossa defesa em cruzamentos, tirando várias bolas de cabeça. Andamos tomando um monte de gol de cabeça, né? Estamos vendo o nosso goleiro também, um cara que a gente respeita e gosta muito. Mas ele também já está, pessoal, meio que em ritmo de despedida,
né? Então precisa se pensar, eu nem comentei até agora, em um nome forte para ocupar a posição de camisa número 1. Nós sempre, tradicionalmente, desde sempre, o Palmeiras não teve só o 10 famoso, mas teve sempre um 1 famoso. Desde a época de Oberdan Catani, Valdir de Moraes, Emerson Leão, grandes arqueiros que passaram pelo Palmeiras, sem falar do nosso queridíssimo São Marcos. E hoje a gente está vendo aí que o Palmeiras perdeu um pouco essa tradição de grande goleiro. Mas enfim, vamos lá, vamos andando, vamos para frente que atrás vem gente. Pessoal, Flávio Orlandelli, quero só ver se o Valentim, por exemplo, ganha uns 7 jogos. Será que vão deixá-lo? Olha, eu acho que daí não escapa, né? Se ele fizer uma campanha desse tamanho, com 7 jogos, é a oportunidade dele. Eu, particularmente, estou torcendo muito. Ele é sangue novo. E é isso que o Palmeiras precisa. Cansei de ver velhas múmias que cheiram naftalina chegando lá, cheios de discurso, e que acabam sendo furo na água, né, pessoal? Silvinho Serra, olha lá, Silvinho. O Val Severo cansou-se de ser apedrejado aqui, mas hoje vejo que é um dos caras sensatos desse fórum. Tá vendo, Val? Demorou, mas gente de categoria tá te elogiando. Olha, Silvinho, falando bem de você. E eu também. Nós aqui em casa, todos nós, acabamos também aprendendo que você é uma pessoa equilibradíssima. Obrigado. Não nos deixe nunca, hein? Você é uma pessoa extremamente competente e faz parte da nossa família. Silvinho, olha lá. E parabéns pelo dia do professor, meu querido. Parabéns para nós, né, Silvinho? Obrigado pela lembrança também. Pedro Marcel Lara, gol do Bahia. Lucas já foi, né? Ah, não, é 1-0 aqui. Voltou uma postagem aqui. Maurício Fioretti. Só o nome dele, será que ele é palmeirense, gente? Vou repetir. Ei, Belo, Maurício Fioretti. Vai ser torcedor de quem? Só pode ser do Palestrone, né, gente? Boa noite, ele diz. Foi só sair o Cuca e o Palmeiras voltou a jogar bola. É isso aí, Maurício. Pessoal, então fazemos o seguinte. A partir de agora, eu quero deixar aqui mais uma vez o meu abraço, a minha alegria em poder estar participando da vida de vocês. O Porco Mestre está muito feliz com cada um de vocês e estaremos sempre juntos. Acompanhem os nossos trabalhos, pessoal. Vocês devem ter visto, já colocamos 3 ou 4, Lucas. 4 resenhas lá no YouTube. Então, vai lá, inscreva-se no canal do YouTube, pessoal. Porco Mestre, onde a gente está colocando algumas resenhas, dizendo um monte de coisas do Palmeiras, né? Não é a mesma característica de uma live, porque são entradas mais rápidas. Estamos começando a botar algumas imagens, devagar nós vamos fazer um trabalho brilhante. Agradecemos a força que o nosso filho e membro e também moderador, o João Lemes, tem nos dado. Ele que está montando esses trabalhos, mas nós dependemos da sua presença lá no YouTube. Não esqueça, inscrevam-se lá, Porco Mestre, e curtam, pessoal, tá? E aí nós vamos ficar muito felizes com vocês. Para fechar a nossa noite, os ganhadores de hoje, vou falar rapidamente, gente. Alexandre Guislandi, de Sabaúna. André Luiz Foganholo. André, manda pra gente a sua cidade. Danilo Aguirre, mesma coisa. Éder Galhardo, de Mogi das Cruzes. Edgar Castro, de Ribeirão Preto. Emerson Costa Jorge, de Araras. Eudes da Costa, Nova York. Felipe Moura, de São Paulo. Gustavo Santartes, de Diadema. Hélio Zezac, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Henrique Silva, de Taboão da Serra. Maurício Sanches, de Sertãozinho. Rafael Alegre, de Ribeirão Preto, a quente Ribeirão Preto. Rodrigo Bretas, de Uberlândia. Sandra Brito, de São Paulo. Sandro Pastorelli, de Sertãozinho. E o Vilmar Filho, que nós também ainda não temos a cidade dele. E pedimos também, Vilmar, por favor, nos mande a sua cidade, tá? Para que a gente possa, evidentemente, citá-la nas nossas postagens. Pode mandar no meu, gente. Entra lá no Márcio, manda inbox que eu coloco para eu poder colocar lá
no seu Facebook, na nossa tabela, a cidade de origem de cada um de vocês, que 90% nós já temos, mas alguns não tem, a gente até respeita, é sua privacidade. Por isso, se você quiser, manda inbox que a gente vai ficar muito feliz, tá? Então, 2 lembretes, pessoal. YouTube, entre, inscreva-se, participe das nossas postagens. Tá indo muito bem o nosso trabalho com a ajuda do Lucas e do João. Morreu, tá? Papo furado esse? Não, é coisa boa, né, gente? E continuem firmes e fortes aqui no nosso fórum, o Fórum do Porco Mestre, que a cada dia cresce em todos os sentidos. Temos aqui os nossos reboliços, nossas discussões, mas isso é um fórum, né, pessoal? Muitíssimo obrigado, gente. Tenham uma abençoada semana, uma noite espetacular de domingo. Quinta-feira tem Palmeiras e Ponte Preta. Não sei se a gente vai fazer live, porque é durante a semana e jogo à noite termina à tarde. Mas fatalmente no final de semana estaremos com a nossa live. E no meio da semana estamos mandando mais algumas resenhas, né, bacanas sobre o nosso Palmeiras. Obrigado, gente. Super abraço a todos vocês. Valeu a pena estarmos juntos novamente. Tchau, gente.